galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, bem-vindo ao canal Aprofundamento Exatas. Eu sou o professor Tiago Andrade e hoje nós vamos resolver um exercício de física que diz o seguinte: durante uma corrida automobilística em um circuito fechado, o piloto na primeira colocação está por alcançar um retardatário. Quando o retardatário passa pela linha de largada, sua velocidade é de 50 metros por segundo. O primeiro colocado, que desenvolve uma velocidade de 60 metros por segundo, também passa pela mesma posição após 1 segundo. Sabe-se que a linha de largada está posicionada em uma reta de 0,5 quilômetros, exatamente 100 metros após o início da mesma. Se considerarmos que os automóveis mantêm uma velocidade constante durante esse trajeto reto da pista e tomarmos o momento em que o retardatário passa pela linha de largada como instante inicial, qual será o instante TE em que os carros se encontrarão? Qual será a distância SE desse ponto de encontro em relação à linha de largada? Bom, as opções de resposta são 2 segundos e 200 metros, 4 segundos, 200 metros, 6 segundos, 300 metros, 8 segundos, 300 metros ou 12 segundos, 400 metros. Repara que se eu descobrir apenas o tempo de encontro, que é 2, 4, 6, 8 e 12, eu já mato o exercício. Agora, como que a gente pode fazer esse exercício de movimento uniforme? Bom, vem comigo. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou construir a reta dessa pista, tá? Agora, é importante a gente observar que ele fala que essa reta tem 0,5 quilômetros de distância. Então, ela tem, na verdade, 500 metros. Se ela tem 500 metros, aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 500. Agora, ele me deu um pontinho de referência que é a faixa da largada. Aí vamos prestar atenção. O pontinho de largada dos veículos vai ser esse pontinho aqui que nós vamos chamar de L. Tá? Aqui está a faixa de largada. Agora, o que que acontece? Essa faixa de largada está posicionada na reta 100 metros após o início da mesma. Se é 100 metros após o início da mesma, aqui é o momento, né, que o retardatário passa por essa faixa de largada, que vai ser o instante inicial que ele está considerando. Então, no instante inicial, o retardatário, que é esse pontinho verde, ele vai estar nessa posição aqui. Por quê? Porque presta atenção, quando o retardatário passa pela linha de largada, sua velocidade é de 50 metros por segundo. Então, esse retardatário, ele se move para a direita com 50 metros por segundo. Essa é a velocidade dele. Agora, o que que acontece? Também passa pela mesma posição o primeiro colocado. Só que o primeiro colocado, né, passa aqui com uma velocidade de 60 metros por segundo, porém 1 segundo após o retardatário passar. Ou seja, vamos prestar atenção. O retardatário, ele vai se mover 1 segundo até esse primeiro colocado chegar. Ou seja, nesses primeiros 1 segundo, o retardatário se move. Então, presta atenção, retardatário em 1 segundo. O que que eu vou fazer? Olha para cá. Eu vou usar que o espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, o espaço que o retardatário vai percorrer vai ser a velocidade, que é 50, vezes o tempo, que é 1. Ou seja, o retardatário vai andar 50 metros. Se o retardatário vai andar 50 metros, o que que vai acontecer? Bom, vou reproduzir o desenho agora após 1 segundo. Mesma coisa, pontinho 0, pontinho 500, a reta tem 500 metros, só que acontece, o primeiro colocado, que é esse carrinho azul,
ele vai atingir a linha de largada 1 segundo após o retardatário passar por ela. Só que presta atenção, esse retardatário, em 1 segundo, ele andou a distância de 50 metros. Então, se ele estava na posição 100, ele agora vai estar na posição o quê? 150. Existe uma distância entre eles de 50 metros. Isso está acontecendo. Agora, vamos prestar atenção no que vai acontecer. O retardatário continua se movendo para cá com a velocidade dele, que é 50 metros por segundo. Porém, esse primeiro colocado agora, ele também está na mesma direção. Porém, esse primeiro colocado agora se move com uma velocidade de 60 metros por segundo. Eu tenho 2 carros andando na mesma direção e no mesmo sentido. Eu posso trabalhar aqui o conceito de velocidade relativa. Então, agora nós vamos fazer o estudo do movimento relativo. Nesse caso, o que acontece? Queridos, na física, eu posso usar o movimento relativo, que é a velocidade de aproximação. Eu tenho um carro a 50 e um carro a 60. Quer dizer que o carro atrás está se aproximando com uma velocidade relativa de 60 menos 50. Ou seja, a velocidade relativa dele é de 10 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que o carro está se aproximando 10 metros por segundo desse retardatário. Querido, qual é a diferença das distâncias entre esses veículos? Aí eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Um está no ponto 100, o outro está na posição 150. Essa diferença aqui é de 50 metros. Então, usando a velocidade relativa, o espaço relativo vai ser a velocidade relativa vezes o tempo. Espaço, velocidade vezes o tempo. Qual é o espaço que ele tem que tirar? 50 metros. Com qual velocidade? 10 metros por segundo, que é a velocidade de aproximação, vezes o tempo t. Então, aqui nós vamos chegar que 50 é 10t, o t vai ser 50 dividido por 10, ou o t vai ser o quê? 5 segundos. O que isso quer dizer? Que após esse momento aqui, nós vamos gastar 5 segundos para alcançar o outro veículo. Na realidade, então, qual vai ser o tempo de encontro? Aí é importante a gente entender que esse tempo de encontro lá no texto é para considerar o instante inicial, o momento que o retardatário passa pela linha de chegada. Então, o momento em que o retardatário passa pela linha de chegada é o instante inicial. Ou seja, o instante inicial é essa situação aqui. Então, ele vai andar 1 segundo sozinho, e depois que o primeiro colocado chegar na linha de largada, ele ainda vai demorar 5 segundos para alcançar. Ou seja, o tempo de encontro se dá 1 segundo mais 5 segundos após esse momento. Então, o tempo de encontro vai ser após 6 segundos. Lembra que o Thiago falou que somente de descobrir o tempo já seria o suficiente? Perfeito, olha lá, o tempo de encontro vai ser 6 segundos. Pronto. Agora, qual vai ser a distância em relação à linha de largada? Bom, aí eu vou fazer apenas um se movimentando. No caso, eu vou usar o retardatário, não é isso? Então, para achar esse raciocínio do retardatário, eu vou entender que, fazendo o estudo apenas do retardatário, o que vai acontecer? Ele vai se mover com uma velocidade de 50 metros por segundo durante quanto tempo? Durante 6 segundos, porque o retardatário se move durante 6 segundos. Então, qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Espaço vai ser a velocidade vezes o tempo, ou seja, a distância que ele vai percorrer vai ser a velocidade de 50 vezes o tempo, que é 6. A distância que ele vai percorrer vai ser 300 metros. Então, quer dizer que o ponto de encontro, o SE, que é a posição de encontro, se dá 300 metros após a largada. Se eu quero a distância
em relação à largada, vai ser 300 metros. Olha lá, posição de encontro vai ser 300 metros. Repara que é isso que ele pediu. A distância SE desse ponto em relação à linha de largada. Ó. O SE desse ponto em relação à linha de largada. Lógico e evidente que o ponto de encontro se daria aqui, ó, 300 metros após a linha de largada. Se a linha de largada está no 100, a posição do encontro vai ser no ponto 400. Mas como ele só quer após a linha de largada, vai ser 300. Esse exercício é bem interessante, usa o conceito de movimento relativo e pode cair na sua provinha, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Bye, bye.